espera um pouquinho para quando o pessoal chega, né? A gente estava aqui, mas a gente já passou dessa tela, mas só um pouquinho, tá? Eu vou pegar uma aguinha, né? Bom, gente, aqui é uma tabela, né, fixada pela legislação do imposto de renda. A gente utiliza essa tabela para fazer os cálculos da depreciação em linha reta, também chamado linear, né? Só um pouquinho. Boa noite, Diogo. Então, chamada linear, né? Aí nós temos nessa tabela, móveis em geral, né, 10% ao ano, edifícios e construções, 4% ao ano, a depreciação, o desgaste, ferramentas, 20% ao ano, máquinas e instalações, 10%, veículos em geral, 20%, tratores, 25%, computadores e periféricos, 20%. Então, essa é a tabela que a gente está seguindo, tá? A gente falou na aula passada que esses encargos de depreciação, eles podem ser computados mensalmente, observado o critério, né, de 1/12 do encargo anual em cada mês, calendário, se a empresa permanecer na apuração do lucro real. Tá? Até devendo essa para vocês, segunda-feira a gente conversa. Eu vou falar sobre esse sistema do lucro real e lucro presumido, tá? Vou marcar aqui, senão eu esqueço. Daí, se a empresa optar por pagar imposto de renda à base da estimativa do lucro presumido, pode fazer o registro uma vez por ano só, tá? Bom, daí a gente viu que a despesa com depreciação é uma conta que deve figurar na demonstração de resultado do exercício, né? Como despesa. No balanço patrimonial, ela aparece com sinal negativo, retificando, diminuindo o valor do imobilizado. Né? Aí foi dado um exemplo, né? Que a empresa Moeda Estável fez a primeira depreciação Boa noite, Marco.
a empresa fez a primeira depreciação de um veículo, né? Custou 200 mil. Dessa forma, após a depreciação de 20% ao ano, temos uma despesa de 40 mil lançada na DRE, diminuindo o valor do bem. Então, aqui é dado um exemplo. Né? Demos um exemplo de uma receita de 500 mil, lançado a depreciação anual aqui na demonstração de resultado, o lucro foi para 410. Como nós falamos, a depreciação não é obrigatória, mas se a empresa não fizer, ela paga mais imposto, porque ela não diminuiu o valor do seu lucro. O imposto de renda, ele vem logo abaixo aqui do lucro operacional. Boa noite, Isabel. O imposto de renda, ele vem logo abaixo aqui do lucro operacional, uma conta chamada provisão para o imposto de renda. Chama PIR, né? Essa conta, quanto mais baixo o lucro operacional, mais baixo é a provisão, o valor do imposto de renda a pagar, a empresa vai pagar. Imposto de renda pessoa jurídica. Quanto mais alto o lucro, mais a empresa vai pagar imposto de renda, tá? Bom, aí nós demos o exemplo que como que se lança no balanço patrimonial. Então, eu lanço o valor do custo do veículo e lanço diminuindo a depreciação, certo? No caso aqui, 40 mil. No segundo ano, de novo, nós calculamos a depreciação em cima do custo do veículo. Então, nós teremos 40 mil do ano anterior, mais 40 do outro, nós temos 80 mil, né? Aqui, na verdade, eu ia tirar essa... Aqui repetiu aquele slide, né? Aí nós temos 80 mil, ó. Tá? No terceiro ano, mais 40 mil, 120 mil, certo? Lá no demonstrativo, no balanço, depreciação acumulada de 120, 200 mil. No quinto ano, né, a vida útil do veículo é 5 anos, então nós temos uma perda aí total, o veículo fica zerado no balanço patrimonial, certo? No próximo exercício, nós não precisamos lançá-lo no balanço patrimonial, certo? Porque ele foi depreciado totalmente. Caso ele sofra reavaliação, reforma, ele entra lá nas despesas, nos custos, tá? Mas com relação, retira ele do balanço patrimonial, mas continua na contabilidade, tá? Continua existindo, se bem. No final do quinto ano, teríamos saldo zero. O saldo seria igualmente zero no final da vida útil do bem, ainda que sobre ele incidisse reavaliação. Pelo fato de encontrarmos saldo zero, não significa que devamos dar baixa no veículo. Então, o veículo vai continuar na contabilidade, vai continuar no patrimônio, ele só não vai constar lá no balanço patrimonial. Por que ele não vai constar no balanço patrimonial? Porque para se lançar no ativo, o bem tem que ter algumas características. Ele tem que ser um bem direito, o veículo é um bem. Ele tem que ter, trazer benefício, ele traz ainda benefício, porque ele não está totalmente sem utilização. Mas ele também tem que ter valor monetário, classificação monetária. Ele não se consegue. Ele não tem mais valor monetário perante o patrimônio, certo? Então, daqui para frente, esse bem, se continuar funcionando, não se tornará despesa, né, para a empresa, pois ele está totalmente depreciado. Então, nós não teremos mais a depreciação feita, certo? Só um pouquinho, deixa eu tirar esse slide aqui que está sobre.
Tirar esse slide aqui. Certo, gente? Então, o veículo vai estar totalmente depreciado, mas ele ainda não vai desaparecer do patrimônio, ele vai continuar no patrimônio da empresa. Só um pouquinho, deixa eu ver onde que está o valor residual. Aqui, ó. Estava com os slides anteriores aqui. Nesse tem o restante que eu queria falar para vocês. Bom, gente. Até aí vocês entenderam depreciação, entenderam a função dela, o objetivo dela, gente? Até agora? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Diogo. Ali da apreciação, né, do veículo, como exemplo. Mas não teria que ser 40% sobre o valor que já foi depreciado? Por exemplo, no caso, assim, foi 40%, né, do valor do veículo. Ficou um X de valor, certo? Os próximos 40% do ano seguinte não teria que ser nesse valor já depreciado? Não, pela normativa que a gente viu da Receita, não. É em cima do valor do custo do bem. Está lançado no ativo, tá? Pelo que eu... Existem outros tipos de depreciação, tá? Essa é aquela depreciação linear ou linha reta, ela segue uma linha reta, tá? A gente vai estudar outro tipo de depreciação também. Nesse caso, não. Ok. Tá? Bom, continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, antes da gente fazer os exercícios, sobre o valor residual contábil, tá? Então, o que é esse valor residual? Vocês vão ouvir falar nos exercícios, vai ter, tá? Entende-se por valor residual como sendo o valor restante de um patrimônio após sua depreciação completa, no final da sua vida útil, ou o tempo padrão para o seu uso. É diferente de um bem que não tem mais utilidade e precisa ser descartado. Por exemplo, cálculo da depreciação é feito a partir da fórmula fixa. Então, seria depreciação anual, custo da aquisição, sempre o custo da aquisição, certo? Menos o valor residual dividido pelo anos de vida útil. O custo de aquisição é conhecido pela nota de compra, mas o valor residual e os anos de vida útil, em geral, são estimados pela empresa. Exemplo, admitindo-se a existência do valor de um residual estimado de 20 mil, no exemplo dado, teremos a seguinte modificação. Então, nós temos depreciação do período, custo do bem, valor residual e vida útil. Só um pouquinho, deixa eu voltar lá, tem alguém chegando. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professor. Desculpa o atraso.
Tudo bem, não tem problema. Então, esse valor residual aqui, vamos voltar aqui. Só um pouquinho. Então, o que ele é? É um valor como sendo o valor restante de um patrimônio após a sua depreciação completa. Então, por exemplo, o bem valia 600 mil, mas ele ficou 20 mil e não foi depreciado, tá? Porque ele teve um acréscimo no final da vida útil, tá? É diferente de um bem que não tem mais utilidade. Tem bem que não tem mais utilidade, ele vai para descarte, ele é jogado em despesa, tá? Nesse caso, o bem ainda tinha um valor de utilização. No cálculo da depreciação, é feita a partir da fórmula, né? Depreciação anual, que seria o custo da aquisição do bem, dividido pelo ano de vida útil. No caso do valor residual, teria que ser depreciação anual menos o valor residual, dividido pelo anos de vida útil. O custo de aquisição é conhecido pela nota de compra, mas o valor residual e os anos de vida útil, em geral, são estimados pela empresa. Então, a empresa estima esse valor residual. Então, não é determinado pela receita, não é determinado por uma fórmula, por uma porcentagem. A empresa estima que o valor residual ele pode ser zero ou ele pode ter um outro valor, tá? Aí é dado um exemplo. Admitindo-se a existência de um valor residual estimado em 20 mil, no exemplo dado, teremos as seguintes modificações, tá? Então, nós temos essa fórmula, que ficará de que jeito? 600 mil menos 20, dividido por 5. Então, o cálculo de depreciação anual, se houver valor residual estimado pela empresa, ele é 116 por ano. Se nós fôssemos fazer o cálculo simplesmente seria sem o valor residual, seria 120 por ano o desgaste do bem. Lançando um valor residual, diminui o cálculo da depreciação, tá? Por que a empresa faz isso? Porque ela também não quer que esse bem perca tanto valor. Quanto mais valor tem esse bem, mais oportunidade ela tem de colocar esse bem em garantia. Então, é muito comum se colocar valor residual, principalmente em edificações, tá? Um pouquinho. Tá, acho que não tem mais nenhum slide. Bom, gente, partindo dessas explicações, vocês têm mais algum questionamento a fazer antes dos exercícios? Não? Então, eu vou apresentar o exercício aqui para vocês. E como eu falei para vocês, vou postar lá como uma atividade para vocês. E vocês façam até segunda-feira, por favor, para que a gente possa trabalhar essas questões. Eu sei que eu falando aqui é meio complexo, né? Acaba não chegando ao objetivo. Então, vocês trabalhando aí, fica mais fácil, tá? Então, nesse primeiro exercício, é um exercício não é complicado, mas ele requer atenção, né? Até consulta no plano de contas, que diz assim: uma sociedade empresária iniciou suas atividades em janeiro de 2015. Ao final do ano, apresentou saldos abaixo após a estimação do resultado. Ela tem
esses dados, né? Não sei se ficou meio ruim a de verificação. Então, ela tem as contas aqui, né? A solidaria, adiantamento recebido de clientes, bancos, capital integralizar, capital subscrito, contas a pagar, depreciação acumulada de imóveis de uso, dividendos a pagar, duplicatas a pagar, duplicatas a receber, empréstimos a pagar, estoque de mercadorias para revenda, imóveis de uso, imposto a recolher, investimentos em coligadas, marcas e patentes, propriedades e investimentos, reservas estatutárias, reserva legal, salários a pagar, título a receber. Então, nós temos todas essas contas aqui. E a pergunta é, com base nos dados apresentados ao final do ano, o montante do imobilizado. Então, ele está perguntando o valor só do imobilizado, tá, gente? Só do imobilizado. Então, o valor do imobilizado é de... Aí ele coloca aqui, 17.280, 25.203, 29.320, 31.67. Mas esse exercício é um exercício bom para vocês treinarem a questão da classificação das contas. Ah, é ativo? Ah, não sei. É passivo? Não sei. Ah, é ativo circulante? Não sei. Ativo não circulante? Tá. Mas ele é ativo não circulante imobilizado? Investimentos? Realizável a longo prazo? Ou é intangível? Assim, para ir treinando, isso aqui é muito importante vocês saberem. Ah, não, é uma receita. Ah, não, é uma despesa. Ah, não, ele é do patrimônio líquido. Ah, não, ele é passivo. Ah, mas ele é passivo circulante, ele é passivo não circulante. Então, é muito importante para que vocês treinem. Mas aqui, nesse caso específico, está perguntando do valor do imobilizado. Tá? Não é uma questão difícil, uma questão mais simples, né? Bom, o número 2 diz assim, uma empresa adquiriu um ativo em 1º de janeiro de 2009, o qual foi registrado contabilmente por 15 mil. Tá? Ele não fala que ativo que é, ele só diz que esse ativo, né, que pode ser um ativo qualquer, tá? Ele foi registrado contabilmente por 15 mil e a vida útil dele é de 5 anos, ó. Tá? Ele tá... Espera-se que o ativo, ao final dos 5 anos, possa ser vendido por 3 mil. Utilizando o método linear, então, que é esse método de linha reta, tá? O mesmo método, chamado linha reta, para cálculo da depreciação, e supondo-se que não houve modificação na vida útil estimada, tá? E nem no valor residual, então não houve modificação no valor residual. Ao final do ano 2010, o valor contábil do ativo líquido será, tá? Então, tá. Observe que foi comprado em 1º de janeiro de 2009 e aqui está perguntando 2010. Tá? Número 3. Uma indústria de alimentos pagou em 1º de dezembro de 2010 o valor de 4.800 pela contratação de prêmios de seguro dos veículos utilizados pela empresa para entrega de produtos. Em janeiro de 2011, o registro contábil corresponde a um gasto com seguro, gerou um aumento de quê? Aumento de despesa, aumento de custo, um aumento de despesa em R$400, aumento de custo em R$400, um aumento de despesa em 4.400, um aumento de custo em 4.400, tá? Vamos lá. 4. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 31/1 de 2012 em 10 parcelas de 6.240, cujo valor presente corresponde a 60 mil. Considerando a taxa de juros da operação que coincide com a taxa de juros do mercado, a máquina ficou pronta para entrar em funcionamento em 1º de 2012 e sua vida útil foi estimada em 5 anos, com valor residual igual a 0. Considerados os dados fornecidos, o dado da conta de depreciação acumulado pelo método linear será de
em 31/12/2012, tá? Então, sempre observe aqui a data da compra, tá? Se já completou um ano. O valor, ó, em 10 parcelas de 6.240, e qual que é o valor total desse bem, tá? Aqui outra questão. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados. Tá muito pequeno, né, gente, para vocês verem, né? Deixa eu aumentar aqui. Um Não pouquinho, aumentar aqui. professor. Se der para aumentar um pouquinho, agradece. Aí, show. Aí, tá. Desculpa aí que eu esqueci, gente. Vocês têm que me lembrar. Uma sociedade apresentou a composição, né, dos seguintes saldos de um item do ativo imobilizado. Sempre observar a data, ó, 30/11/2012. Veículos 200.000, menos depreciação de 15.000, menos a perda por desvalorização de 30.000. Saldo em 30/11/2012, 155.000. No mês de dezembro de 2012, a empresa vendeu esse item a prazo por 176.000, para recebimento de uma única parcela com vencimento em 15 meses e com juros embutidos na transação de 10% no mesmo período. Desconsiderando a incidência de tributo sobre essa transação, o lançamento da venda e baixa do item provocará um impacto líquido na conta de resultado de quanto? Tá? Quanto vai ser esse valor nessa conta de resultado, nessa despesa? Certo? Número 7. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 14/6/2012 por 190.000. Para deixar a máquina em condições de produzir, arcou ainda com um gasto de 12.000, referente à instalação concluída em 31/7/2012. Em 1/8/2012, a máquina estava em condições de funcionamento. Em 1º/10/2012, começou a ser utilizada na produção. A empresa estima que a vida útil da máquina é de 8 anos e utilizará o método das costas constantes para cálculo da depreciação. Ai, gente, essa questão aqui, vocês podem deixar ela, porque eu não expliquei esse método para vocês, tá? Ainda. Tá? Então, podem deixar ela sem resolver. Depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Se resolver ganhar um pontinho a mais? Oi? Se resolver ganhar um pontinho a mais ou não? Quem resolver tem. Uma sociedade empresária adota o método de depreciação linear de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, né? Do ativo imobilizado. Daí as características do ativo imobilizado da empresa estão apresentadas a seguir: valor da compra, valor da vida útil, valor residual. Considerando os dados apresentados, a depreciação acumulada e o valor contábil do ativo imobilizado, ao final do 5º ano de disponibilidade para o uso são, tá? A 9. Uma sociedade empresária adquiriu um equipamento que ficou disponível para uso nas condições operacionais pretendidas pela administração, em 2/1/2012, pelo valor contábil 180. A vida útil do equipamento foi estimada em 10 anos, seu valor residual em 18.000. A depreciação do equipamento é calculada pelo método linear e não foram observados indicativos de perda durante a vida útil do equipamento. Tá? Daí, em 31/12, a sociedade vendeu esse equipamento por 90.000, de 2016, tá? Considerando apenas informações apresentadas de acordo com as normas brasileiras, o valor contábil a ser baixado desse equipamento em 31/12/2016 é tanto, tá? E a última aqui, uma sociedade empresária vendeu um imóvel de uso à vista por 200.000. A data da venda, a composição do valor contábil 52.500 desse imóvel era a seguinte: custo de aquisição, depreciação acumulada, perda estimada para a redação do valor recuperável, com base nos dados informados, o resultado líquido obtido da venda do imóvel é ganho de 102.500, ganho de 147.500, perda de 150.000 e perda de 300.000.
Bom, gente, eu vou mandar lá para o Classroom para vocês, tá? O exercício para vocês fazerem. Claro que não precisa fazer hoje, né? Vocês podem começar. Eu peço desculpa porque eu não vou continuar na aula, porque realmente minha coluna está problemática. Mas segunda-feira, se Deus quiser, vai estar tudo bem. Vou mandar os slides agora no Classroom para vocês, tá? Fica aquela questão lá do método de cotas que eu não expliquei para vocês. Explico na próxima aula, assim que a gente corrigir os exercícios. Assim, vocês sabem que se vocês entrarem na internet, vocês encontram os exercícios, porque eles são de concurso, são provas do CRC, mas a ideia não é essa, gente, tá? A ideia é vocês tentarem entender o que vocês estão fazendo. Pelo menos tentarem resolver, né? Daí acaba que se a gente, se eu estivesse em sala de aula, eu imprimiria, né, as folhas e a gente acabaria fazendo juntos lá, né? Mas como a gente trabalha online, acaba a gente tendo essas questões aí, né? Que ocorre que muitos alunos copiam da internet e para nós isso não é interessante, né? Interessante seria nós fazermos mesmo os exercícios. Mesmo que erre, né, professor? O mais importante é que tente. Isso, se tiver errado, não tem problema. Vocês têm nota do mesmo jeito, tá bom? Não é essa a minha ideia de fazer com que vocês. O importante é as dúvidas que vocês têm, né? Marca a alternativa que vocês acham, tenta fazer, e daí a gente corrige juntos. Daí nessas dúvidas aí é que a gente aprende, né? A gente aprendeu assim, quando a gente erra na prova e o professor vai corrigir, a gente nunca mais esquece, né? Assim, por isso que quando a gente aplica a prova, a gente sempre faz a revisão, eu sempre fiz revisão com meus alunos após a prova, né? Para ver o que errou, porque a ideia não é prejudicá-los, tá? Então a ideia é essa, eu vou mandar agora no Classroom para vocês, tá bom? E, e vamos tentando resolver. Aquele primeiro exercício, por exemplo, é um exercício muito simples, tá? E é um exercício da prova CRC. Eu acho assim, vale a pena vocês tentarem fazer, pelas explicações que tiveram. De repente, consultar os slides que eu vou mandar para vocês, tá? Vou tomar borboleta. Consultar os slides para que vocês possam tentar, pelo menos, entender o que houve. Eu falando aqui, para mim tudo bem, agora para vocês eu sei que tem toda uma interferência, além da interferência da internet, tem toda, às vezes entendeu, pensou que tinha entendido, não entendeu, né? Então eu vou colocar já agora aqui o exercício, tá? Para vocês. O material, que é esse material que eu mandei. Vou fechar aqui. Que eu passei agora para vocês. E o exercício também. Aí a gente. Ó, material sobre depreciação. Estou colocando no Classroom de vocês. Mas falem, perguntem. Dúvidas? Tá difícil? Estão cansados? Cansados de aulas online? Professor, o exercício parece estar um pouquinho difícil, né? E a professora explica mais ou menos? O que vocês acham? Pode ser sincero, eu sou forte. Sou forte. É boa, né? Sou forte. Nossa, tô copiando contabilidade pública aqui para vocês, não, nada a ver, né? Pode falar, eu não sei quem está falando, muda a voz aí. Quem chegou? Fala que eu já abro ali o.
depreciação, 19/3, hoje, né? 21/11. Postar. Alguém chegar. Ué, quem chegou? Ninguém chegou. Agora eu vou postar o exercício, tá? Deixa eu ver, exercício sobre depreciação, é esse aqui, 21,35, ok. Ver se eu pus certo, gente. Tá. Eu coloco lá que direto no Word lá para vocês. Vocês conseguem resolver e mandar uma foto? Como que é? Não entendi, professor, como assim? Porque eu não coloquei lá a atividade como se vocês fosse resolver lá para mim, tá? Você fala pra gente fazer tipo em Word e mandar em PDF pra você, algo assim? Aham, Não, pode ser, daí a gente anexa, tem como sim. tá bom. Uhum. É porque ele tá em, acho que eu não sei se ele tá em PDF lá, como é que ele tá lá, eu acabei de colocar. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada lá para mim. Ele não foi? Professora, Parece lá que só ele tá o não foi. material, exercício eu acho que não. Não, né? Ué, peraí. É só o material mesmo. Peraí, então. Agora eu mandei. Vamos ver aqui. Como é que foi postado? Ele tá em Word, né? Daí vocês podem mexer, né? Não sei como é que funciona aí no Classroom de vocês. Dá uma olhada lá para mim, Tio. Tá bom. Uhum. Tá bom, gente. Deixa eu fazer a chamada para você. Dá pra editar sim, professora, tranquilo. Dá? Tranquilo? Só um Aham, tem pouquinho. abrir aqui com o meu celular aqui, deu certo. Vou deixar vocês aqui. Carla, Presente. Ellen, Letícia, Presente. Lucas,
Presente. Tá. O Lucas está presente, né? Giovana. Cauane. Tá no Tá chat. no chat. Tá. Eu abri o chat aqui para ver agora. Taira. Beatriz. Não? Acho que ela Gabriel. tava aí, professora. Se ela não tá aí agora, é que ela saiu há pouco tempo. Tá. Gabriel. Eu tô aqui. Bruna. Bruna. Andriele. Andriele, tá. Luiz Fernando. Presente. Bruno. Elvira. O Bruno tava também. Eu não sei se ele saiu. Né? Quando eu entrei, ele tava lá. Elvira. Tá aí. Everton. Marco. Presente. Diogo. Presente, professora. Boa noite, bom final de semana. Eu também, Diogo. Boa noite. Isabela. Presente. Nayara. Nayara não está. Bom, gente, então, bom final de semana. Segunda-feira, daí a gente manda para mim os exercícios, que segunda-feira a gente corrige, tá bom? Se cuida. Boa noite, professora. Melhoras. Boa noite, professor. Fica bem. Boa noite.